Você sabe quais são os tipos de governo que existem nas igrejas na atualidade? Se você ainda não me conhece, eu sou o Superintendente Oswaldo. Estamos aqui todas as semanas gravando um vídeo para te ajudar com a sua escola bíblica dominical. Hoje nós estamos aqui fazendo a gravação da aula de número 6 da lição de adultos, cujo tema é Igreja, Organismo e Organização. Igreja, organismo e organização. Vamos falar da importância da organização, né, da igreja como organismo. É uma aula muito gostosa, muito boa aí para você desenvolver, bater um papo com seus alunos, fazer um momento aí de descontração e aprendizado. Eu vou aqui estar dando passo a passo para você de como você pode aplicar essa aula. É muito simples, muito fácil, você não vai se enrolar e os seus alunos vão adorar. Vamos lá então para a aula de número 6? Vem comigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Tutorial EBD. É um canal de bênção para você e para a sua escola bíblica dominical. Hoje eu vou estar dando aqui dicas de como você pode aplicar aí a lição de número 6. Pegue um papel e uma caneta para não se esquecer de nenhum detalhe. Aliás, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te faço o convite. Se inscreva aqui no nosso canal, deixe aquele joinha e deixe aí o seu comentário. Logo de cara, eu quero deixar aqui uma pergunta para você e para você fazer essa pergunta também para os seus alunos. E a pergunta de hoje é a seguinte: você sabe o que é organismo? Pergunte aí para os seus alunos. Me dê uma definição de organismo. O que é organismo? Organismo, se você pegar lá no Google, vai dizer o seguinte: que organismo é qualquer corpo constituído por órgãos que interagem executando os diversos tipos de processo para atingir um objetivo, tá certo? Olha aí que interessante o que é organismo, hein? Então não se esqueça que organismo é qualquer corpo constituído por órgãos que interagem executando os diversos tipos de processo para atingir um objetivo. Faça essa pergunta para seus alunos aí logo de início, logo de cara, tá bom? Então eu organizei aqui, pessoal, essa lição de número 6 está maravilhosa, está quentíssima. Ela está datada de 11 de fevereiro de 2014. Mas sabemos aí que alguns professores aí, algumas EBDs, são feitos no meio da semana, são feitos às vezes até à noite. Não tem problema. Ela vem com a data do dia 11, mas você pode aplicá-la qualquer dia da semana. Aliás, deixa aqui nos nossos comentários qual é o dia da sua EBD. É na semana ou é aos domingos? E vamos aí batendo papo. Eu vou deixar aqui para você o nosso instrutivo de aula, como é que vai se dar aqui o nosso assunto. Nós não vamos demorar, vamos ser bem sucinto, tá? Então eu gostaria que logo de cara você iniciasse a sua aula com uma dinâmica. Que tal você aplicar uma dinâmica aí logo de cara para os seus alunos? Bem, como nós temos um tempo bem reduzido, então é muito importante para que o professor ou o superintendente possa administrar bem aí o tempo da aula, colocando aí, encaixando essa dinâmica que eu vou trazer aqui para vocês. Marque o tempo aí, de repente um tempo de uns 5 minutos, 7 minutos, para não tomar muito tempo da sua aula, tá? No máximo até 10 minutos, né? 10 minutos eu já acho até bastante, mas você pode utilizar-se aí desse tempo para aplicar uma dinâmica. É muito bom, pessoal. Eu sempre recomendo que você faça uma aula diferenciada, aplique aí uma dinâmica para descontrair. E a dinâmica, muitas das vezes, ela ensina muito mais do que ali a nossa oratória, não é? Porque a dinâmica, ela é simplesmente a aula em ação. Então, qual é a dinâmica que nós podemos aplicar?
eu sugiro que você monte 2 grupos. Pegue a sua sala, 2 grupos ali. Se você tiver uma sala separada só de homens ou mulheres, se for uma sala homogênea, você pode ali separar 2 grupos. O que você vai fazer com esses grupos? Arrume um jeito aí, uma maneira de você levar ali um quebra-cabeça. Recorte, pega uma revista, alguma coisa, você mesmo pode fazer aí esse quebra-cabeça, recorte ali umas 10 peças, né? Misture aí essas peças e dá para cada grupo montar esse quebra-cabeça. E você não interfere, você só passa ali para eles, olha, separamos aqui 2 grupos, e o grupo A e o grupo B tem aqui a incumbência de montar esse quebra-cabeça. Vou dar aqui 5 minutos. E o que você vai observar nesse grupo? Olha que interessante, pessoal. Eu até trouxe aqui anotadinho para a gente não esquecer. Você vai observar 3 pontos aqui nesta dinâmica. Primeira coisa, você vai observar o fator organização. Como que os grupos se organizaram ali para montar esse quebra-cabeça. Segundo ponto, você vai considerar a questão liderança. Houve algum tipo de liderança aí nesse grupo, né? Surgiu algum líder, né? Olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Alguém assumiu aí a frente. Segunda questão, você vai observar também a questão submissão. Quando alguém ali se prontificou a assumir o comando, houve submissão ou não houve submissão? E o terceiro fator, né, o quarto fator ali que eu considero, você vai observar a questão da comunicação. Então, nós temos aqui 4 fatores, na verdade, a serem observados. Então, o quarto, você vai observar a questão da comunicação. Houve uma boa comunicação na montagem ali do quebra-cabeça. Olha quanta coisa podemos observar em uma dinâmica. Ao finalizar essa dinâmica, né, você encerra a dinâmica fazendo ali uma análise no geral, batendo papo com eles ali nesses 4 pontos. Vocês acharam que o grupo de vocês houve uma organização? Quem foi responsável ali pela liderança de organizar o grupo? Houve submissão dos demais? E como que foi ali a comunicação para montar o quebra-cabeça? Muita coisa podemos aí aprender na aplicação de uma dinâmica. Tá ok aí? Beleza? Fizeram aí essa anotação? Se você não quiser aplicar a dinâmica, fique à vontade, mas é uma sugestão do nosso canal, tá? E outra coisa, então, nós vamos aqui fazer uma aplicação rapidinho desta lição de número 6. Uma aplicação aqui geral. Vamos fazer aqui algo corrido e você vai anotando aí. Peço, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever ou pelo menos dar um joinha aí que nos ajuda muito no canal. Eu vou ler aqui então o texto áureo que diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Está lá em Atos, capítulo 6, versículo 3. A verdade prática, pessoal. A nossa verdade prática está dizendo o seguinte: a igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, professor da EBD. A sua igreja é uma igreja organizada? Deixa aqui nos nossos comentários. Eu faço essa pergunta porque nós vimos aí que às vezes existe realmente algumas congregações que você percebe, não vamos dizer bagunça, mas você percebe uma falta de organização, né? Você percebe na questão do horário, na questão das oportunidades, algo ali, às vezes, fugindo do controle, você logo vai perceber que está faltando organização. Eu sempre aqui coloco como pauta principal de todo o trabalho, questão organização.
Não se pode, não se deve começar um trabalho sem antes por trás ter aquela organização. Então nós vamos aqui, ao longo do estudo, perceber que a igreja primitiva, ela logo tratou de cuidar dessas questões organizacionais, tá? Além dela ser aqui um organismo vivo, né, que Paulo coloca ali para a igreja de Corinto, né, que a igreja é um organismo vivo, aonde, né, os membros desse corpo têm que ter ali uma sintonia muito boa para que a igreja ela possa crescer, ela possa se desenvolver e ela possa agregar novos membros. Então, na nossa introdução, está dizendo assim: nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível ou uma igreja estruturada em um institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la. Ponto, né? Então aí fala da questão de uma liderança visível. Existem trabalhos que fica difícil você identificar o líder, não é? Aquela pessoa que está na frente. Quem é o líder? Não é? Quem está na frente da organização? Às vezes é difícil de identificar. E aqui fala também a respeito de um ministério, de uma congregação, aonde ela é rígida, onde o líder não tem espaço assim para trabalhar ou para dar sua opinião, para fazer algo diferente. Tem que seguir ali o rito, né? Seguir ali o script de toda a organização. Então é isso que vai mostrar a lição de número 6. Eu quero aqui ler um versículo da Bíblia. Esse versículo eu considero ele como base de tudo aquilo que nós formos falar aqui, tá? Abre aí a tua palavra, abre aí a Bíblia, né, com papel, uma caneta. Eu gostaria que você grifasse esse versículo que eu vou estar lendo aqui para vocês. Fica em Atos capítulo 17, versículo 28, que diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então aqui está dando aí esta ideia de organismo vivo, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então eu quero deixar esse versículo como base, é um versículo como base de tudo aquilo que nós vamos falar aqui. No capítulo 1, pessoal, o que eu gosto de fazer aqui nas aulas? Sempre dar foco. Tá? Então, eu coloquei aqui foco no capítulo de número 2. Então, eu tenho o capítulo de número 1 como algo assim mais corrido que a gente pode aplicar. Mas no capítulo 2 a gente dá uma parada melhor, que eu considero como um tema, um assunto que nós temos que dar um tempo maior aí para a explicação. No capítulo 1 está falando sobre a estrutura da igreja cristã. A igreja como organismo, né? Um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é compreendido como a estrutura física de um organismo vivo, né? Então nós falamos aí logo no início, né, o que é organismo, tá? O que é a função do órgão, do organismo. E no subtópico número 2 fala a igreja como organização, né? A forma de organização de igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos. O que é, pessoal, uma liderança centralizada? Liderança centralizada é aquilo que todas as decisões
elas são concentradas em um único líder, uma única pessoa. Isso é liderança centralizada. Os membros não têm liberdade para tomar decisões. Todas as decisões partem apenas de um líder. Então, tudo aquilo que todas as decisões da denominação são levadas para uma única pessoa e ela ali despacha qual vai ser as decisões. Não há questão assim de liberdade dos membros. Os membros não podem tomar decisões sem antes consultar o seu líder. Tá? Então, isso é uma liderança centralizada. Subtópico de número 3, organismo e organização. Vimos que a igreja, como corpo de Cristo, é um organismo vivo e uma organização. Ela existe como organismo e como organização. Nesse aspecto, podemos dizer que não há organismo sem organização. Ou seja, não há nada que não tenha regras e nem normas. Agora, claro que uma igreja, uma denominação, ou uma empresa que seja, é claro que ela precisa de regras e normas, mas nós não podemos ficar bitolados a isso, somente, né, regras e normas. Então, se a gente ficar ali preso a essas coisas, às vezes o culto acaba perdendo sentido. O sentido da adoração, o sentido do louvor, o sentido de ouvir uma boa palavra. Então, de tudo que acontece ali, né, pelo mover do Espírito Santo no culto, precisa sim ter regras e normas, mas às vezes nós precisamos, não é, furar esses bloqueios de certas regras, de certas normas, porque às vezes é muita regra, é muita norma, é muita coisinha, e às vezes o culto acaba ficando engessado. Não podemos fazer nada, né, fora ou além das regras. Olha, isso não está na regra, olha, isso não está nas normas, né? Então a gente às vezes fica num culto meio que engessado, impedindo às vezes a ação do Espírito Santo. E pelo contrário, né, se não há regras, se não há normas, às vezes acaba ficando uma coisa meio que bagunçada. Alguém olha assim e fala, poxa, aqui não tem regra, não. Aqui não tem normas, fica um negócio meio que sem sentido ou bagunçado. Então vamos lá. Esse é o capítulo de número 1. No capítulo de número 2, nós temos aqui muita coisa para comentar, tá? Olha aqui o título do capítulo de número 2, do tópico de número 2. Igreja, um organismo vivo e organizado. Ponto. Então, parte desse princípio que a igreja é um organismo vivo e organizado. Vamos lá. No seu aspecto local, no contexto do Novo Testamento, a igreja existe localmente como comunidade organizada. Dessa forma, havia a igreja que estava em Roma, Corinto, Éfeso e etc. Como um organismo vivo, a igreja do Novo Testamento era organizada. Então vamos lá, pessoal. Aqui diz que a igreja do Novo Testamento, ela era organizada. Por exemplo, ela se reunia. Então, olha que quanta coisa nós podemos aprender aqui. Olha que profundidade. Aqui primeiro diz que a igreja, ela se reunia, tá? Então, já cai por terra, né, o discurso, né, alimentando a ideia de que eu sou a igreja, eu posso fazer um culto na minha casa sozinho, tá? Porque eu sou a igreja. Então aqui está dizendo que a igreja primitiva, ela se reunia. Então eu preciso sair da minha casa, sair da minha zona de conforto, se locomover para um determinado local para se reunir com os meus irmãos. E nesta reunião prestar um culto de adoração a Deus. E outra coisa também, a igreja precisa também fazer reuniões para se organizar melhor, não é? Eu tenho participado de muitas reuniões, mas eu fico muito triste quando eu vejo aquelas reuniões que não vai chegar a lugar algum,
tá? Então a reunião ela é muito importante para organizar a igreja, né? Para ouvir opiniões, ouvir pontos de vista diferentes, mas a reunião ela precisa ser produtiva, tá, pessoal? A reunião da igreja nós não podemos perder tempo. Reunião para discutir certos assuntos e avançar em qualidade e produtividade, tá? É muito bom a gente saber, a gente aprender, não é, como organizar, como fazer uma reunião, para que não venha a sair do foco e não venha a trazer também confusão, porque tem cada reunião aí que dá cada confusão. Eu já vi irmão até dizer que não participa mais de reunião, que não vai mais em reunião, porque reunião só dá confusão. Então, depende muito da maneira de quem está na frente conduzindo a reunião. Eu já fiz diversas reuniões e eu sempre levava ali, né, pautadamente ali os tópicos, levava ali o script da reunião e eu falava, olha, nós vamos passar por esse caminho. Quando alguém trazia algum assunto que não estava ali, dentro ali do script da nossa reunião, né, do nosso caminho, do roteiro, alguém trazia algum assunto, eu falava, olha, isso daí é um assunto para uma próxima reunião. Então eu não deixava, né, a gente sair, perder o foco. E as nossas reuniões sempre foram produtivas. Graças a Deus, Deus tem dado aí, né, essa capacidade para a gente aí fazer reunião também. Então vamos lá, avançando aqui, reunião. E depois disso, que a igreja primitiva, ela, quando ela se reunia, ela orava. É muito importante aqui, pessoal, nós voltarmos à igreja, né? Ao modelo, o padrão de organização da igreja primitiva, que ela se reunia também para orar. É muito complicado, muito difícil a igreja que hoje não se reúne mais para orar. Ou quando você traz ali a igreja para um momento de oração, você marca ali um culto de oração. Você conta no dedo quem são essas pessoas que vão para a oração. Então, se a igreja ela quer ser uma igreja vitoriosa, é de fundamental importância a questão da oração. Depois aqui diz, contudo, enxergava as demandas sociais. Olha que interessante, né? Então a igreja, ela se reunia, ela orava, mas ela estava atenta às demandas sociais, né? Tanto é que ali alguém disse, olha, as viúvas estão sendo esquecidas, né? Nós precisamos dar uma atenção para as viúvas. Então ali se fala do contexto social. Então a igreja também começou a olhar para esse lado, que não era só o lado espiritual, havia também uma questão social. Uma pauta aqui, uma parênteses aqui, não é, para dizer algo para vocês sobre a tua igreja local. Você sabia que a sua igreja, aonde ela está localizada, e você já prestou atenção ao entorno da sua igreja, quais são as demandas, quais são as necessidades de um povo onde está ali a igreja, não é? Ao redor da sua igreja, quais são as demandas desse povo, do que é que eles estão precisando? Tem ali alguma demanda? Tem ali alguma necessidade? É função da igreja local. Orar, não é? Buscar a Deus, prestar culto, mas também não podemos esquecer da questão social, de socorrer os irmãos necessitados dentro e fora da congregação. Avançando aí mais um pouco, eu disse para você que tinha bastante conteúdo aqui, não é, para a gente ver no tópico de número 2. Avançando aqui, aqui diz que a igreja enxergava as demandas sociais que precisavam ser atendidas. Logo mais aí na frente vai dizer assim, instituiu o diaconato, né, está ali em Atos capítulo 6, né? E aí diz que elegeu lideranças, Atos capítulo 14, enviou seus primeiros missionários, tá? Então aqui na primeira organização da igreja, está dizendo que levantou ali alguns líderes e começou também a enviar missionários, tá? Enviou alguns missionários, né? Seus primeiros missionários que foram enviados ali a partir daqueles que aqueles que selecionaram, que escolheram ali
né? Inclusive a Bíblia aí cita o nome de todos, vários deles aí. Todos esses fatos mostram um organismo vivo agindo de forma organizada. Então, mostra um organismo vivo agindo de forma organizada, não é? Levantando ali diáconos para servir a questão social, para levar ceia aos necessitados, né? Para trazer ali, acompanhar os novos convertidos. Então, ali vai se formando uma organização. Sobre o tópico de número 2, no seu aspecto litúrgico e ritual, toda igreja organizada possui sua liturgia e rituais. A organização, portanto, é necessária para uma igreja viva, uma igreja organizada. Por exemplo, mantém a decência e a ordem no culto. Estabelecer costumes que devem ser observados. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, não é? Da mesma forma, em relação ao aspecto ritual, nesse sentido, vemos a igreja primitiva batizando os primeiros crentes em águas, está ali em Atos capítulo 8, e realizando a ceia do Senhor. Então, nessa organização, você vê que faz parte também um contexto do batismo e da ceia do Senhor, tá? Então, como nós podemos preparar as pessoas para descerem as águas, para se batizarem, né? Nós temos visto aí que tem congregações, tem ministérios que batizam, né? Batizam as pessoas sem dar nenhum tipo de instrução. Ah, você aceitou Jesus, isso aqui, traz aí, mergulha, joga água na cabeça. E a pessoa sai dali sem saber, de fato, o que aconteceu com ela, né? Então, eu gosto, sim, de dar instrução. Quando a pessoa vai descer as águas, vai se batizar, explicar para ela o que é aquilo. Que ela não está simplesmente tomando um banho, não está ali sendo mergulhada, imergida, sem saber o que está acontecendo. Então, eu gosto de explicar, né, o que é o batismo nas águas, o que é a ceia, por que participar da ceia, não é? Qual é a condição que a pessoa deve estar para participar da ceia, porque vimos aí que tem congregação dando ceia, me perdoe aqui a expressão, até para cachorro, não é? Então, a ceia do Senhor é uma coisa que a pessoa está lá em 1 Coríntios capítulo 11, as ordenanças, quais são as condições que a pessoa deve estar para participar da ceia do Senhor. Então, tudo isso faz parte de um princípio de organização, tá? Então, vamos lá, pessoal, já encaminhando aqui para o finalzinho. Eu disse para você, tá vendo quanta coisa no tópico de número 2 que podemos aqui aproveitar, tá? Eu creio que você aí na sua aula, você não vai ter muito tempo. Você vê que aplicou uma dinâmica, e, né, mal passamos ali pelo tópico número 1, já vimos aqui com o tópico de número 2, e aí vai faltar pouquíssimo tempo para o tópico de número 3, onde fala o seguinte: o governo da igreja nas diferentes tradições cristãs. Então, no tópico 1 vai falar sobre o modelo, né? O modelo de igreja, a episcopal, não é? Esse modelo de igreja, na verdade, vai falar o seguinte: o episcopalismo defende que Cristo confiou o governo da igreja a uma categoria de oficiais denominados de bispos, tá? E aí no subtópico número 2 vai falar um modelo de igreja que está sob a liderança dos presbíteros, né? Dessa forma, o conselho possui autoridade para conduzir a igreja local. Depois você vai ver lá no subtópico número 3, vai falar que a igreja pode ser conduzida de um modelo congregacional. A prática de eleger os dirigentes da igreja local no contexto do Novo Testamento é vista em Atos, né, capítulo 14. Nesse atual sistema, o pastor é eleito pela Assembleia Geral da Igreja, né? É feita ali uma assembleia e elege ali o pastor da igreja.
Subtópico número 4, o sistema de governo de nossa igreja, né? Falaram que o subtópico número 4 é um modelo, né, que está ali na Assembleia de Deus. No contexto norte-americano, as Assembleias de Deus se aproximam mais do modelo de governo presbiteral. Por outro lado, nossa igreja reúne elementos dos sistemas episcopal e congregacional, tá? Ou tem aquele sistema de governo híbrido, né? Que o sistema de governo híbrido é aquele que pega um pouquinho de cada uma, né, e monta o seu sistema. Então, nós aprendemos na aula de hoje sobre organismo e organização, que a igreja é sim um organismo vivo, tá? Ela se movimenta, como eu disse ali no início, né? Nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, somos um organismo vivo, tá? E a igreja, ela precisa ser organizada. Tudo que envolve ali a igreja precisa ser organizada. Horário de culto, da forma como nós prestamos o culto, evangelismo, batismo, santa ceia, tudo tem que estar organizado e precisa ter lideranças, né, capacitadas, lideranças competentes. Quando você chega ali, você logo nota a presença de um líder, né? Você nota que há um líder, tem alguém dando ali as coordenadas. Então, por hoje, a lição é essa. Desejo a você uma ótima aula e um ótimo estudo. Eu gostaria até que você se inscrevesse no nosso canal, deixasse aqui um joinha, deixasse um comentário, porque nos ajuda muito, tá? E quero mandar aqui um abraço também para todos os nossos amigos aí que fazem parte do nosso grupo Tutorial EBD, grupo no WhatsApp. Se você ainda não está nesse grupo, venha para o nosso grupo do WhatsApp no Tutorial EBD, que é uma bênção para você. Aquele abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus.